Boa noite, quarta-feira, 15 de junho. O Unesp Notícias de hoje discute a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. Estabelecimentos particulares estão proibidos de cobrar mais dos pais para atender esses alunos. Quem conversa com a gente sobre a importância dessa determinação do Supremo Tribunal Federal é a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Eliana Zanata. E ainda nesta edição... Moradores de residenciais do Minha Casa Minha Vida denunciam as péssimas condições dos prédios. Sobram infiltrações e até vazamento de esgoto. O projeto de xadrez do Bauru Tênis Clube transforma crianças em campeões no tabuleiro. A gente começa esta edição mostrando as condições precárias de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Bauru. Residenciais entregues há apenas 3 anos têm rachaduras estruturais, retorno de esgoto pelo encanamento e muitas infiltrações. Está marcada para amanhã, às 6 da tarde, uma reunião na Câmara Municipal com moradores, representantes da Caixa Econômica Federal e funcionários da Secretaria do Bem-Estar Social para discutir o que pode ser feito. A Prefeitura alega que os concertos são de responsabilidade das construtoras, mas você vai ver que os reparos não estão sendo feitos. Com problemas estruturais, o salão de festas do residencial Mirante da Colina Verde passa pela segunda reforma em poucos meses. O espaço está há quase 1 ano sem uso. O prédio foi uma das primeiras unidades do programa Minha Casa Minha Vida entregues em Bauru há quase 4 anos. E o salão de festas não é a única dor de cabeça dos moradores. Do lado de fora, por causa desse terreno, o condomínio é invadido por bichos e até ladrões. Neste espaço, o chão está cedendo e coloca em risco a estrutura que protege os botijões de gás. Nos apartamentos, mais transtornos. A principal reclamação é em relação às infiltrações. As marcas de umidade estão por todos os lados. Terezinha diz que as roupas sempre estão cheirando a mofo. Bolora tudo as paredes, como vocês estão vendo, e não sei, quando chove também as paredes ficam tudo molhadas, as paredes. Não sei que mistério é esse. Eu acho que teria que passar alguma coisa para não ter tanta infiltração, né? A senhora estava comentando que as suas roupas dentro do guarda-roupa embolaram. Embolaram, juro por Deus. Eu lavei esses dias, pode ver, eu tô arrumando o guarda-roupa, esses horários minha casa tá limpa. Aí que eu tô tirando tudo de dentro, porque para não perder o pouco que tem. Vizinho da dona Terezinha, Paulo, faz a mesma queixa. Tá bolorando tudo a parede, os móveis embora tudo. A cama eu já perdi, precisei comprar aquela cama box que eu perdi mesmo, embolorou tudo a parede. Meu problema é esse aí. O senhor já teve que pintar as paredes mais de uma vez? Já tive que pintar, duas vezes já pintei. A infiltração é ainda mais grave nesse outro apartamento. O problema começou na cozinha, mas já atingiu as paredes do quarto e do banheiro. Segundo o síndico do residencial, há pelo menos 3 meses a proprietária aguarda por uma solução. O problema aqui é da Suprema, administradora do condomínio, não é. É o problema do síndico, não é. Eu não construí casa, eu não vendi casa para ninguém. O problema é de quem construiu a casa. Eles fizeram mal feito, por isso que estão vindo aqui para refazer. Porque quando fez mal feito. Se tivesse feito bem feito, eles não estariam tendo essas dores de cabeça que eles estão tendo hoje, nem a gente. Até as escadas que dão acesso aos apartamentos revelam falhas. Aqui o reboco está cedendo e pode até machucar alguém que passa por ali diariamente. No Residencial Três Américas, outro condomínio entregue pelo governo federal, as infiltrações podem ser vistas do lado de fora. Tem ainda o problema do esgoto, que invade esse apartamento em dias de chuva. Já nesse bloco, rachaduras colocam em risco o muro de arrimo. Alguns pedidos que a gente faz, a construtora vem, ela só resolve se a gente ameaça. Esse residencial ele tem 3 anos. Eu acho que se tivessem colocado um material melhor, uma tinta melhor e tivesse dado um pouquinho mais de atenção, orientação, principalmente para os síndicos, esses condomínios não ia estar assim. Não só o meu, como todos os outros. A síndica também reclama do IPTU. Segundo ela, foi dito que os moradores estariam isentos para pagar a taxa em 2013, ano de entrega do condomínio. De acordo com o prefeito Rodrigo Agostinho, a prefeitura só pode se responsabilizar por problemas no entorno dos residenciais. Qualquer problema estrutural, isso tem que ser resolvido com a Caixa Econômica Federal, que é o agente de crédito,
que foi quem contratou a obra. Essas obras possuem garantia, então as construtoras serão chamadas para resolver qualquer tipo de problema estrutural. Caso a construtora tenha quebrado, que é o caso específico de algumas obras aqui em Bauru, existe um seguro que foi pago e esse seguro é responsável para que a gente possa contratar uma segunda empresa para fazer esses pequenos reparos, reformas ou até mesmo a construção de um novo prédio. Já sobre o IPTU, ele diz desconhecer essa possível isenção. As pessoas, quando saem de uma favela e vão morar em uma residência, mesmo que seja num programa habitacional, as pessoas passam a pagar a energia elétrica, que antes era um gato, passam a pagar a água, que antes era um gato, passam a pagar impostos, passam a pagar condomínio. Então as pessoas, elas passam a viver em uma casa, em um apartamento, mas ao mesmo tempo assumem uma série de responsabilidades. O Minha Casa Minha Vida entregou 5 residenciais em Bauru na primeira fase. Outros 12 estão previstos nessa segunda etapa. 5 deles, segundo Rodrigo, devem receber os moradores até o fim do ano. A crise vai afetar alguma data de prazo de entrega? A crise já vem afetando. Teve construtoras que, inclusive, abandonaram o canteiro de obra. Nós tivemos que fazer novos processos de seleção. E agora nós estamos na fase final para poder entregar aí essas unidades para as famílias que foram sorteadas. Reforçando então, a reunião para discutir esses problemas que vimos na reportagem vai ser amanhã às 6 da tarde na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito Rodrigo Agostinho, desde a saída da vice-prefeita Estela Almagro da coordenação do Minha Casa Minha Vida em Bauru, o programa tem sido administrado pelas secretarias do Planejamento e do Bem-Estar Social. A coordenação é feita pelo gabinete do próprio prefeito. Depois de 6 dias de muito frio, finalmente a temperatura mínima voltou a ficar acima dos 10 graus em Bauru. A previsão é de que continue a subir. As informações são do IPMET e do CPTEC. A massa de ar frio diminuiu a influência sobre o estado, por isso as temperaturas continuam a subir. Não tem previsão de chuvas para os próximos dias. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 70%. Não venta neste momento. Nesta quarta, a temperatura foi dos 11 aos 25 graus. Amanhã, a mínima deve ficar em 14 e a máxima prevista é de 27 graus. Este mês é escolhido pelo movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil para conscientizar a população sobre a importância das doações. É o chamado Junho Vermelho. Enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda que 5% da população do país seja doadora, aqui no Brasil o índice não chega a 2%. E a situação piora nesta época do ano. A chegada do inverno e a proximidade com as férias ligam o alerta para a diminuição no número de doações nos hemonúcleos. E quem nos dá mais informações sobre a importância de combater essa redução é a hematologista Thelma Freitas. Doutora, na próxima semana começa o inverno, né? Como costuma ser o comportamento dos doadores nesse período? Na realidade, o inverno começou mais cedo hoje e nós tivemos realmente, como ocorre todos os anos, uma diminuição no número de doações, que pode atingir até 25% do normal, né? E a gente espera que esse ano seja um pouquinho diferente, que a gente possa ter mais doações. E então esse acaba sendo um momento fundamental para o aumento no número das doações? Exatamente, é um período em que a gente muitas vezes pede socorro à população no sentido de que ela possa se lembrar que o ato de doar sangue não tem período de tempo, não tem horário, as pessoas estão sempre precisando. Então é fundamental que as pessoas lembrem que a doação de sangue é fundamental para ajudar a outras pessoas. E tem algum tipo sanguíneo que fique mais em falta nesse período? Olha, todos os tipos são importantes, porque obviamente na nossa população nós temos todos os tipos sanguíneos. Com certeza, os tipos mais difíceis são aqueles que são mais raros na população, que são os tipos negativo, sangue negativo, O negativo, A negativo e todos os outros. E quem se interessar em fazer a doação de sangue, o que deve fazer? Qualquer pessoa que esteja em boas condições de saúde, que não estejam tomando medicações de alto impacto na sua saúde, podem ser doadoras de sangue. É fundamental que elas tenham mais de 18 anos, se tiver entre 16 e 18 anos também podem doar, só que nesse caso com a autorização do pai ou responsável, e até os 69 anos.
Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o Hemonúcleo de Bauru fica na rua Monsenhor Claro, número 888, e fica aberto das 7 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Se você quiser outras informações, o telefone de contato é o 3234-4412. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A seguir, a gente fala sobre a inclusão de alunos com deficiência em escolas particulares. Quem comenta a obrigação desses estabelecimentos de não cobrarem adicionais dos pais para isso é a professora da Unesp, Eliana Zanata. Voltamos num instante só. O Supremo Tribunal Federal confirmou na semana passada a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino particulares de aceitarem alunos com deficiência sem cobrar valores adicionais dos pais. Essa obrigação foi prevista pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a Confenem, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, recorreu ao STF, mas perdeu. Para falar sobre a importância dessa decisão, recebemos em nosso estúdio a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Eliana Zanata. Eliana, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada pelo convite. Eliana, eu queria pedir para você comentar um aspecto desse pedido da Confenem, o argumento que eles usaram, ao recorrer ao STF, de que a inclusão de crianças com deficiência seria só uma obrigação do Estado, portanto a iniciativa privada não tem essa responsabilidade. Queria que você avaliasse. Então, as escolas particulares não seriam ambientes inclusivos nunca? Essa é uma questão bastante complicada e ainda como argumento da escola, da iniciativa privada, Porque pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, elas seguem as mesmas regras em termos de legislação e organização. Então, as mesmas regras que valem, a legislação que vale para a escola pública, vale para a escola particular. Então, não é um argumento que se justifique. E, além disso, além da LDB, nós temos também a questão, já que o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca, que não é nenhuma novidade, de se promover a inclusão em todos os espaços, inclusive na escola. E aí eu não posso descaracterizar a escola particular ou colocá-la se eximindo dessa responsabilidade também. Tanto é que esse argumento foi derrubado, pelo rapidinho. STF. E quais são as obrigações, Eliana, tanto de escolas públicas como particulares, ao receber esses alunos com deficiência? Então, a questão primeira é o direito de estar. A questão da matrícula é a primeira obrigação, tanto da escola pública quanto da escola particular. Não se pode negar a matrícula e a presença dessas crianças na escola. A partir daí, da matrícula feita, o segundo grande passo é uma avaliação para conhecer quais são as potencialidades que essa criança ou esse adolescente tem, Porque hoje nós temos também adolescentes na educação básica com algum tipo de deficiência. E a partir dessas potencialidades e limitações é traçado um plano de trabalho para ele, um plano de ensino. Então, individual para aquela criança. Para aquela criança, isso, para aquele indivíduo. Com base nesse plano de ensino, a escola se organiza em parceria com a família em termos do conhecimento das necessidades, das especificidades do aluno e aí prover os recursos necessários para que ele não tenha só a inclusão, ele não precisa estar lá só, é preciso estar com qualidade e com garantia de aprendizado. E que aprendizado dentro das suas potencialidades. E esse plano pode incluir ou não a necessidade de um profissional auxiliar para essa criança? Exato. Não necessariamente toda criança e todo adolescente que esteja na escola comum, que tenha algum comprometimento, tem a necessidade de um auxiliar, de um cuidador. Vai depender das suas necessidades específicas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se tem uma criança com baixíssima mobilidade, com dificuldades de comunicação, sem controle esfincteriano, que usa fraldas, aí sim a gente pode justificar que tem a necessidade de um cuidador, de uma pessoa que dê o auxílio para que garanta a sua permanência ali. Mas esse cuidador, vale ressaltar também que a responsabilidade dele não é educacional. A responsabilidade dele ali naquele momento é garantir um contexto de aprendizagem, mas quem é o responsável pela aprendizagem é
ou o professor da classe comum, que está ali, e em algumas situações um professor especialista que auxilia o professor da classe comum na elaboração das atividades, no desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Esse processo vem sendo seguido na rede pública? Olha, a gente tem, pela prática, pelas visitas que a gente tem feito nas escolas públicas, nós temos visto que nos últimos 8, 10 anos, e mais recentemente, nos últimos 5 anos, tem uma predisposição a que esse processo aconteça. Tá? Eu não vou te garantir que todas as escolas já tenham essa rotina, mas eu posso dizer que tem sim uma predisposição para que isso aconteça, tem sim. E na rede particular, ainda é comum relatos de pais de escolas que se negam a receber esses alunos, elas não podem mais. E elas reclamam também das que recebem o aluno com deficiência, de ter que arcar, né, com os custos desse profissional auxiliar, por isso elas tentaram recorrer dessa decisão, né? Mas como você disse, é um profissional que não tem nem a formação de um professor, né? Como que você avalia esse argumento de que vai ficar mais caro, por isso os pais que terão que arcar? É uma questão complicada, porque ele é um profissional que vai ser contratado, então é um encargo a mais para a unidade. Mas, se eu pensar em escola e em legislação, a escola pública também está arcando com esse novo personagem, esse novo profissional que está atuando. Então, não é justificativa para dizer porque é mais custoso que eu não vou proporcionar e prover esse recurso. Se você pensar em tecnologia de modo geral, né? Chega uma tecnologia nova, a escola particular não vai aderir a essa nova tecnologia, uma lousa digital. E vai vender como um grande diferencial. Como um diferencial do oferecimento dos seus serviços. A escola pública também, bem ou mal, vai acabar aderindo à tecnologia e oferecendo. Então a gente tem que entender que é um movimento e uma necessidade daqueles indivíduos por direito. Então, não tem essa justificativa de que vai ficar mais caro. E aí a questão da família arcar. É como se nós tivéssemos que entender uma escola particular onde a família arcasse com todo e qualquer recurso que o seu filho fosse utilizar dentro da escola, independente dele ter uma deficiência ou não, que já é proibido por lei, né? Como comprar papel higiênico, material de limpeza de forma geral, a escola já não pode cobrar separado. Então, cobrar também a presença de um cuidador, eu entendo que entra como a prestação de um serviço da escola como um todo. Certo, Eliana, é um movimento que não tem mais volta. Não tem. Agora é adequar, e eu acho que assim, as famílias já vêm buscando isso há muito tempo. É um momento agora de fazer efetivar essa luta. Tá certo. Muito obrigada por aprofundar essas questões aqui. Obrigada. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto de xadrez que vem fazendo campeões em Bauru. Tocado no Bauru Tênis Clube, ele leva o esporte de graça a crianças e adolescentes. E daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos para falar de um esporte que é pura estratégia, o xadrez. Aqui na cidade, o Bauru Tênis Clube já é reconhecido pela tradição em formar enxadristas. Agora, com o apoio da Prefeitura, a modalidade tem transformado ainda mais crianças e adolescentes em campeões. No último torneio, o grupo conquistou 8 títulos. Nossa equipe foi conhecer esse trabalho. Nesta sala só entram alunos com no máximo 16 anos, e a maioria aqui é bem mais novo que isso. O Arthur, por exemplo, tem apenas 11 anos e joga xadrez desde os 6. Eu comecei na escola, daí meu pai foi me incentivando, daí a gente começou a jogar junto. Daí eu comecei a treinar aqui no BTC. E quanto tempo você treina por semana? Eu treino 4 vezes por semana, de terça, quarta e quinta e mais uma vez de quarta. Tanto incentivo faz com que ele já tenha um objetivo bastante claro para quando for adulto. Quando eu crescer, eu vou querer ser professor de xadrez e eu pretendo participar assim, de bastante campeonato. O Arthur faz parte de um projeto do Bauru Tênis Clube em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A equipe de xadrez de Bauru conta hoje com 25 alunos. As aulas são gratuitas e a CEMEL oferece transporte para a garotada competir em outras cidades. A última viagem foi para José Bonifácio, onde as crianças conquistaram 8 títulos na 4ª etapa da Liga do Enxadrista 2016. E apesar de ser uma aula divertida, aqui não é brincadeira. As crianças são treinadas para competir. O xadrez não difere de idade.
Ele difere do tipo de treinamento que você vai seguir, porque aprender a mover as peças e a jogar é uma coisa, aprofundar e realmente você estudar o xadrez é diferente. Aqui no clube a gente prepara as crianças para torneios de alto nível mesmo, então eles têm as aulas com preparação de tática, parte de estratégia, parte de abertura e os dias que eles podem jogar. Então, na verdade, assim, alguns dias eles podem jogar e os outros são estudos mesmo. O Daniel joga xadrez há 20 anos e garante que o esporte aprimora as habilidades da criançada e até ajuda no desempenho escolar. O xadrez ajuda muito na parte cognitiva. Além da parte cognitiva, as capacidades assim, que trabalha muito é autocontrole, concentração, tomada de decisão rápida. Então isso traz assim, benefícios fora daqui. Tem pai que concorda. É por isso que o Matheus virou enxadrista já faz 5 anos. Eu fui jogando, daí meu pai, jogando futebol, daí meu pai falou, ô filho, você precisa pensar um pouco. Daí eu falei, ele me deu um monte de escolhas para me escolher, eu escolhi o xadrez. E qual que é a diferença de jogar um futebol e jogar um xadrez, por exemplo? Muita. Futebol você não pensa, você age, e xadrez tem que só pensar. Apesar de a parceria com a CEMEL ser recente, as aulas no Bauru Tênis Clube já têm algumas décadas de história. As aulas de xadrez no BTC existem já há 35 anos. Nós participamos de vários campeonatos no estado de São Paulo, campeonatos, ligas regionais, campeonatos brasileiros. Todas as crianças que estão estudando xadrez são convidadas a participar. Não somente aquelas que já jogam bem, mas aquelas que estão começando também são convidadas a participar como uma forma de incentivo. Para quem já passou da infância, um aviso: não existe idade certa para começar a praticar. Qualquer idade. Inclusive o xadrez ele é estudo que diz que para as pessoas de mais idade ele ajuda até no Alzheimer. Porque ele é uma ginástica da mente, então o xadrez já está assim como algo que vai beneficiar nos idosos e tal que tem Alzheimer. Então não tem idade. Dos 5 em diante, qualquer idade pode aprender. E antes de encerrarmos, uma dica para quem curte música da melhor qualidade. A banda Mercado de Peixe se apresenta daqui a pouquinho na área de convivência do Sesc. O sexteto bauruense, que completa 20 anos agora, vai apresentar as músicas do mais novo álbum da banda, Água da Faca, lançado no ano passado. Neste 8º trabalho da carreira, ritmos como a cúmbia, africanismos e o garage rock marcam as canções. O show começa às 9 da noite e a entrada é de graça. E é com o clipe da música Água da Faca que a gente encerra o Unesp Notícias de hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 7 da noite. Tchau! Cada lata é uma viagem no sertão do meu cerrado. Vida seca, solidão, são 100 anos de atrás.